Boa tarde, meninos dos sextos anos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a semana 1 do PET, volume 2 de matemática. A parte da matemática, ela começa lá na página 14. E aí vem a semana 1. O conteúdo que vamos trabalhar será o conteúdo de geometria, mais especificamente a geometria espacial. Para fazer as atividades, vocês vão começar na página 15. Atividade número 1, vocês vão primeiro olhar para esse quadro para ver alguns exemplos do que seria corpos redondos, o que seria poliedros, que são as figuras tridimensionais que nós vamos trabalhar, são as chamadas figuras 3D, que nós temos comprimento, altura e largura, são 3 dimensões. Essas figuras são as figuras espaciais. Nós temos elas classificadas em 2 grupos, né, que são os corpos redondos e os poliedros. Os corpos redondos, o próprio nome diz, tem que ter alguma parte arredondada. Então, nós temos 3 tipos de corpos redondos: a esfera, o cone e o cilindro. A esfera, como se fosse uma bola de futebol. O cone, a gente tem como exemplo o cone que os policiais usam na rua, por exemplo, o chapeuzinho de aniversário, seria o formato do cone, a casquinha de sorvete, e o cilindro no formato de um copo. É para ter um exemplo mais concreto. Quando a gente fala de figuras tridimensionais, são figuras que a gente consegue pegar e manusear. A geometria espacial se trata dessas figuras que podemos pegar e manusear essas figuras. E como exemplo de corpos poliédricos, nós temos o cubo, o paralelepípedo, o prisma triangular. Aqui não colocou, mas temos também as pirâmides. Então, nós temos a parte dos prismas e das pirâmides. O prisma, temos ele com a base triangular, com a base retangular, que seria o paralelepípedo, com a base quadrada, que seria o cubo. Tudo isso são prismas. Esses 3 exemplos são exemplos de prismas. E não foi colocado aqui, mas temos também as pirâmides que vão aparecer um pouco abaixo nas atividades de baixo. Então, entendendo um pouco sobre esse quadro, sobre essas figuras, vocês vão responder a questão número 2. Então, a atividade número 1 é só ler com atenção e entender o que foi colocado nesse quadro. Questão número 2, vocês vão citar 2 exemplos de objetos que têm a forma de uma esfera, de um cilindro e de um cone. Objetos do dia a dia. Atividade número 3, vocês vão descrever com suas palavras os prismas e a pirâmide representados abaixo. Como assim descrever? Vocês vão olhar aqui para essa primeira figura, vocês têm que enxergar isso como uma figura tridimensional, como algo que podemos pegar e manusear. Vocês vão descrever o que tem aqui, o que vocês conseguem observar aqui dessa figura, dessa pirâmide, dessa figura tridimensional. Então, por exemplo, a pirâmide, ela tem como base, a base, essa parte de baixo. Quando fala de base, é aquilo que sustenta. Então, é a parte de baixo, é um triângulo. Nós temos uma ponta na pirâmide, coisa que no prisma não temos. Olha, esses 2 são exemplos de prismas. Então, a pirâmide, ela tem que ter uma ponta, o prisma não. O prisma, nós temos a base aqui embaixo, a figura que aparece embaixo, igual à figura que aparece em cima. Então, nós temos aqui uma figura de 5 lados, aqui temos uma figura de 6 lados. Outra característica que podemos observar são o que chamamos de face. O que é face? São essas figuras que aparecem do lado, na frente, atrás, formando aí como se fosse as paredes, né, daquela figura.
Então, nós temos que na pirâmide, as faces são triangulares. Nós temos que nos prismas, as faces são retangulares. Então, vocês vão tirar todas as características que vocês conseguem tirar dessa figura e escrever nesse quadrinho logo embaixo. E aí veio falando um pouquinho sobre o que eu disse de face e algumas outras palavras que apareceram aí. Então, isso vocês vão ter que entender. O que significa face, vértice e aresta? Então, tem aqui um exemplo dessa pirâmide. O vértice são pontas, são as pontinhas. Então, aqui em cima tem um vértice, mas embaixo também tem vértice. Aqui tem 1, 2, 3 vértices. Então, vértice não é só o que vai ficar lá em cima, não. Vértice são todas as pontas. Arestas são as linhas que formam as faces. A face é como se fosse a parede. Vamos imaginar uma sala, por exemplo. Nós estamos dentro de uma sala, aí não forma pirâmide, forma um prisma. Mas dentro da sala, se você olha para os cantinhos, lá as pontinhas, em cima, embaixo, nós temos o vértice. A linha, ela vai unir dois vértices. E a face vai ser representada pela parede, pelo chão e pelo teto, por exemplo. Então, a face, ela não é só a parte que vem ao redor. O que está ao redor chamamos de faces laterais. E o que está embaixo chamamos de base, mas também é uma face. Então, temos essas três palavras. Vértice são as pontas, aresta são as linhas, face são como se fossem as paredes. E aí, na questão número 4, vocês vão pensar e escrever quantas faces, arestas e vértices possui um cubo. Então, vocês vão imaginar um cubo, ou se tiver um em casa, pode pegar para facilitar. Vocês vão pegar esse cubo e vai contar quantas faces tem esse cubo, quantas arestas, quantas linhas tem nesse cubo e quantos vértices possui esse cubo. O mesmo para um prisma triangular. O que é prisma triangular? É um prisma onde a base, a figura que está embaixo, é um triângulo. É diferente dessa pirâmide, porque a pirâmide, nós temos a base triangular, mas em cima temos um vértice. O prisma, para ser um prisma triangular, nós temos um triângulo na base e outro triângulo em cima. Então, aqui um pouco mais em cima, nós temos o exemplo do prisma triangular. Então, ele tem a base triangular embaixo e essa mesma figura aparece na parte de cima. Então, isso é um prisma. Então, vocês vão contar quantas faces, vértices e arestas possui cada uma dessas figuras. Na atividade número 5, as pirâmides recebem nomes especiais de acordo com a forma geométrica que aparece na sua base. A pirâmide número 1 é chamada pirâmide triangular. Por que essa número 1 é uma pirâmide triangular? Porque a base, que é a figura que apareceu aqui na parte de baixo, é um triângulo. Por isso, pirâmide triangular. Pesquise e escreva o nome especial das pirâmides número 2, 3 e 4. Como que vocês vão pesquisar? Vocês vão olhar qual figura tem na base dessa pirâmide. Quantos lados possui essa figura? Se for uma figura que possui 5 lados, por exemplo, essa figura recebe um nome. Então, vocês vão pesquisar que nome é esse. Como chama uma figura que tem 6 lados? Se vocês não souberem, vocês vão pesquisar. Como chama uma figura que tem 4 lados? E o nome dessa figura vai para o nome da pirâmide. Então, se a base é um triângulo, então temos uma pirâmide triangular.
e assim por diante. Então, vocês vão escrever o nome de cada uma dessas pirâmides. E assim encerramos a semana número 1 do PET volume 2. Espero que vocês consigam entender direitinho e qualquer dúvida estou à disposição.